As negociações entre o governo e representantes dos caminhoneiros se arrastou durante toda a semana e envolveu a cúpula dos poderes. Executivo e legislativo se empenharam para resolver a crise que provocou muitos problemas para os brasileiros. A movimentação no Palácio do Planalto foi intensa durante todo o dia. Pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros e o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Foi mais uma tentativa de encontrar medidas para conter a crise. O ministro Carlos Marum disse que o governo voltaria à mesa de negociações com os caminhoneiros, já com medidas concretas adotadas, e que esperavam uma trégua. À tarde, teve mais uma rodada de negociações com os grevistas. Desta vez, entre o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e representantes das associações dos caminhoneiros. A reunião durou cerca de 4 horas. A categoria recebeu a proposta do governo de desoneração tributária para o óleo diesel, com efeito a médio prazo. A ABICAM, Associação Brasileira dos Caminhoneiros, abandonou a reunião antes que se chegasse a um acordo, alegando que a manifestação deveria continuar até que a isenção de imposto se torne lei. Por outro lado, um outro grupo de representantes estava disposto a dar uma trégua na paralisação. Algumas pessoas presentes deram apoio para o governo, um voto de confiança, de aguardar durante 90 dias esses estudos. A ABICAM, como tem um compromisso sério com vocês, não aceitou isso e se retirou da reunião. Por isso que eu peço para os amigos pensarem bem. Se acharem que deve continuar o movimento, nós vamos continuar. É isso que precisa ser feito, porque infelizmente o governo, metade do que ele fala, ele não cumpre, e a outra metade fica engavetado. A mobilização de 500 mil caminhoneiros foi a mais forte em anos e fez a Petrobras alterar temporariamente a política de preços de combustível da estatal, um dos símbolos da gestão do presidente Pedro Parente. A petrolífera anunciou nesta quarta-feira que o preço do óleo diesel será reduzido em 10% nas refinarias pelo período de 15 dias. Muitos falaram que a decisão da estatal foi baseada na pressão que vinha sofrendo, mas Parente negou ter sofrido qualquer aperto do governo e disse apenas que foi feita uma análise realista do cenário. A redução representa 23 centavos a menos. Após o anúncio, as ações da Petrobras caíram 10%. E na contramão da tentativa do governo de recuperar as contas públicas, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a isenção do PIS/COFINS para o diesel até o fim do ano. O presidente da Casa, Rodrigo Maia do DEM, pôs fim à paralisia dos trabalhos na Câmara e articulou com líderes a aprovação da proposta. A isenção dos tributos foi incluída dentro do projeto que reonera a folha de pagamento das empresas. A proposta vai passar agora para apreciação no Senado. Mas, na visão de alguns senadores, a votação na Câmara foi precipitada, já que o projeto fere a lei de responsabilidade fiscal. Isso porque não se tem como retirar receita da União sem que, por outro lado, seja informado de onde sairão os recursos para que seja mantido o equilíbrio fiscal. O acordo até então com o governo era isentar o diesel apenas da cobrança da CID, que é aquela espécie de contribuição específica sobre os combustíveis. Isso resultaria numa redução de 5 centavos no litro do combustível. Com a isenção do PIS/COFINS, o preço do litro do diesel cairia até 46 centavos. O ministro Carlos Marum, que foi à Câmara tentar desestimular a votação da proposta, informou que a perda de arrecadação pode chegar a 12 bilhões de reais, um número muito maior que o que a Câmara estava trabalhando. Não existe mais dúvida alguma a respeito disso. Houve um erro de cálculo que foi com base em um cálculo equivocado que o relator propôs as medidas que foram aprovadas ontem na Câmara dos Deputados. Já Rodrigo Maia dizia que a perda na arrecadação seria em torno de 3 bilhões. Hoje, em nota, Maia trocou de novo o resultado do cálculo. Disse que a perda é de 9 bilhões, um número mais próximo que o do governo, mas que ainda é abaixo da previsão de perda feita pela equipe econômica. Maia também afirmou que a atitude dele não é oportunista. Após receber críticas por ter deixado Brasília em meio à crise, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, decidiu retornar de seu estado natal, o Ceará, e convocou para esta quinta-feira uma
reunião extraordinária de líderes para debater a situação. Segundo interlocutores, Eunício ficou irritado com a articulação de Rodrigo Maia em aprovar o que não havia sido acordado com o governo. A expectativa é que a proposta seja votada nesta sexta-feira, mesmo que muitos candidatos já tenham retornado para seus redutos eleitorais. O vice-presidente da Casa, Cássio Cunha Lima, ligou pessoalmente para os líderes e para os senadores voltarem a Brasília. Por outro lado, os caminhoneiros afirmam que só irão suspender a greve após o Senado votar o projeto que foi aprovado pela Câmara, postura que foi vista pelo Planalto como chantagem. O presidente do Senado foi para a casa dele e acha que nós podemos esperar até a semana que vem? Então estamos esperando, mas vamos continuar parados. E a Advocacia Geral da União conseguiu mais 3 liminares que proíbem o bloqueio de vias e aglomeração nos acostamentos nos estados do Rio Grande do Norte, Goiás e Rio Grande do Sul. 13 liminares ainda podem ser concedidas em 9 estados, mais o Distrito Federal. Além disso, mais 14 liminares foram ajuizadas e aguardam decisão em 7 estados: Tocantins, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Sergipe, Pará e São Paulo.